Tá? Tá bom. Aproveitar ao máximo do nosso tempo. Amém. Vamos orar. Bom Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo sustento, pela provisão. Obrigado, Senhor, por chegarmos, Senhor, termos passado por mais um dia, Tuas mãos ter nos guardado, Senhor, nos guiado até aqui. E nesse instante, Senhor, nós podemos, Senhor, nos assentar e, como bons alunos, Senhor, ter os nossos ouvidos, Senhor, abertos, nosso coração preparado, Senhor, para ouvirmos a Tua voz, ouvirmos, Senhor, a Tua palavra. Que eu lhe peço, Senhor, que essas palavras, Senhor, venham crescer e dar fruto, Senhor, nas nossas vidas. E que em todo o tempo, Senhor, nós possamos, Senhor, viver aquilo que o Senhor está nos ensinando. Rogamos a Tua graça sobre a vida da doutora Edmeia. Pedimos, Senhor, sobre ela saúde, inspiração e força, Senhor, para ministrar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já tem comunicado ao seu coração. Que nesse momento, Senhor, a nossa atenção esteja, Senhor, cativa em Ti. E que nós possamos, Senhor, transformar as nossas casas, Senhor, em um verdadeiro altar onde o Senhor venha a ser adorado, Senhor, por todos nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, queridos irmãos, mais uma quarta-feira, que nós terminamos a quarta-feira com tudo de bom, com a palavra de Deus, assentados como Maria aos pés de Jesus para aprendermos da sua palavra. Tão bom saber que o tempo não nos separa, que os oceanos não nos separam, que nós estamos unidos, mesmo espírito, na mesma fé, com a mesma alegria, aprendendo pela inspiração do Espírito Santo. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo da segunda carta de Pedro. E eu gostaria de convidar a igreja que nos ouve para nós abrirmos a nossa Bíblia no Salmo 119. Salmo 119. Vamos ler do versículo 97 até o 104. Salmo 119. No versículo 97 está escrito assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Amém. Nós, hoje, então, vamos abrir a nosso olhar para acrescentar a excelência moral sobre o fundamento chamado fé. Isso foi feito semana passada. É hora de nos movermos para a segunda característica, para o segundo degrau que o apóstolo Pedro menciona em 2 de Pedro 1:5, não é? Ele diz que nós devemos acrescentar com a virtude o conhecimento. Então, nós vimos que Deus nos deu a fé e nós, então, acrescentamos a excelência moral, a virtude. Agora, Deus multiplica a nossa fé. E nós vamos, então, em busca de conhecimento. Não se trata aqui do conhecimento acadêmico, mas o conhecimento que resulta da nossa intimidade com Deus. Presta atenção. Quanto mais você conhece uma pessoa, mais você a ama. E você ama porque você admira. Aí é que está a base
para todo relacionamento. Gasta-se tempo, porque nós precisamos conhecer a pessoa, conhecer seus hábitos, suas tendências, seu modo de agir, e nós vamos querendo mais e mais, admirando mais e mais aquela pessoa. Esse conhecimento é que Pedro fala aqui. A palavra grega aqui é gnosis e tem a ver com conhecimento prático, que nos possibilita a tomar decisões e a aplicar princípios certos. Esse conhecimento nos leva a agir com honra e eficiência no nosso dia a dia. Às vezes, nós agimos procurando coisas que tragam resultado satisfatório. Mas será que tudo que dá bom resultado é certo? Será que aquilo que é bom aos olhos do mundo é bom aos olhos de Deus? Isso é pragmatismo. E pragmatismo não é um bom direcionamento. O único guia é a Bíblia, onde Deus deixou todos os princípios que precisamos para ter vida efetiva com Ele aqui na Terra. Deus nos fez filhos dele através de Jesus Cristo. Fez de nós a morada do seu Espírito, mas nos deixou aqui na Terra. Ele tomou todas as providências para que estejamos com ele, mas ainda estamos aqui. O salmista, aqui no Salmo 119, diz no versículo 99, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Olha, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus dá mais conhecimento do que estudar com os professores. Então, nós sabemos que esse conhecimento é um conhecimento das coisas de Deus. Não há nada de errado em buscarmos instrução, educação secular e cultura, mas nós precisamos diferenciar entre conhecimento secular e conhecimento espiritual. Como nós vamos agradar a quem não conhecemos? Como vamos agradar? Eu sempre dou um exemplo assim. Você me chama para almoçar na sua casa. Aí você prepara um camarão maravilhoso, lagosta, a mais cara que tem. Você põe ali o almoço, gastou tanto tempo e tanto dinheiro. Chega lá e eu não como nem camarão, nem lagosta, porque sou alérgica a frutos do mar. Não é verdade, não, mas só um exemplo. Por que você se esmerou tanto para me agradar e não conseguiu? Porque você não me conhece. Se você me conhecesse, teria feito mesmo aquela comidinha no dia a dia e eu estava feliz da vida. Então, quantas vezes nós queremos agradar a Deus, mas não sabemos do que Ele gosta? Ah, Deus gosta que eu ore, mas e aí orar? O negócio pegou agora. Deus gosta que eu leia a Bíblia, mas eu queria fazer uma coisa diferente para Deus. Aí você pensa naquilo que lhe agrada. Aquilo que lhe agrada nem sempre é o que agrada a Deus. Não é? Nem sempre é o que agrada a Deus. Nós precisamos ver que existem basicamente 3 métodos para conhecimento: a intuição, o pensamento racional e o empirismo. A intuição é aquela certeza interna que sentimos. Às vezes sentimos que um certo modo de proceder é a coisa
certinha para fazer, mesmo se nós não tivermos uma razão para fazer aquilo. É o que o pessoal por aí chama de sexto sentido. Tem também o pensamento racional. Nos ajuda a encontrar boas razões para o nosso procedimento, porque vem do raciocínio. Observe que o raciocínio é o resultado de vários juízos que se encadeiam. Um juízo se encadeia no outro, que se encadeia no outro, que se encadeia no outro. A soma de todos esses juízos bem encadeados se chama raciocínio. Se um desses juízos não for bem encadeado, o raciocínio sai errado. Não é? Por exemplo, você pergunta quando é 5 vezes 10. Eu digo 5, 10, 15, 20, 24, 29, 49. Um saiu errado, o final saiu errado. Mas se os juízos se encadeiam com perfeição, o raciocínio sai perfeito. Então, esse pensamento racional, ele nos ajuda a encontrar boas razões para o nosso procedimento, mas aqui a lógica e a razão vão prevalecer. Também tem o empirismo, que nos leva a conhecer as coisas pelas tentativas. Envolve um pouco de experimentação, nós aprendemos através de tentativas e erros. Não dá certo assim, vamos experimentar ali. Se não der certo, vamos experimentar lá. Nós, os cristãos, no entanto, temos uma outra fonte. Além dessas três, temos uma outra fonte, que é a revelação. Revelar significa tirar o véu, descobrir. Vou lembrar a você uma coisa. Toda família tem os seus segredos. Existem coisas na nossa família que nós não dizemos para as crianças, porque as crianças podem abrir para os outros. Aquilo é um segredo de família. À medida que as crianças crescem, que vão se tornando depois de adolescentes, jovens, adultos, eles podem tomar conhecimento dos segredos da família. Por quê? Porque eles vão saber guardar os segredos da família. Assim também, no dia em que você nasce, no espírito, você se torna filho de Deus, mas você apenas nasceu. Você está tomando leitinho, você está começando, vai engatinhar, vai. À medida que você vai crescendo, e quem toma conta do seu crescimento é o Espírito Santo, você vai podendo, então, tomar conhecimento dos segredos da família. O próprio Espírito vai revelando os segredos da família para você. Esse segredo da família de Deus é que nós chamamos mistérios. O Espírito vai revelando os mistérios. Então, aquilo que antes você não compreendia, você passa a compreender. Aquilo que antes você não sabia, você passa a saber. Por quê? Porque o Espírito vai tirando o véu. Ele vai abrindo segredos do reino para você. Então, a revelação é uma fonte diferente que só nós, os filhos de Deus, temos, porque nós somos da família. A Bíblia diz em Deuteronômio 29, no versículo 29, que existem coisas que estão ocultas e coisas que estão reveladas. As que são reveladas são para nós e os nossos filhos, mas as ocultas são apenas do conhecimento de Deus.
E o Espírito vai nos revelando pouco a pouco. Deus vai se mostrando através da sua palavra viva, da palavra escrita, assim ele nos ajuda a ver as razões boas pelas quais devemos agir. Tão difícil, mas tão fácil. É só você sempre se perguntar: será que isso é para a minha glória ou para a glória de Deus? Então, se é para a glória de Deus, é para ser feito. Isso, para mim, é uma pergunta que eu sempre faço. A Bíblia é o guia que Deus nos deixou e nos fará experts na arte de viver. O pós-modernismo é o maior desafio ao Evangelho, desde o iluminismo, que questionava tradição e autoridade, enfatizando a razão. Desde essa época, nós tivemos ainda mais dificuldade. A igreja passa a ter mais dificuldade quando surgem os iluministas. O pós-modernismo é a teoria de que toda a verdade é relativa e todas as ideias e verdades devem ser tratadas com igual respeito. Então, a palavra de Deus passa a ser relativa. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Mas talvez não seja bem assim, não é? A pós-modernidade lhe leva a relativizar. Mas eu não acho. Porque eu acho que todos os caminhos levam a Deus. Levam, sim. O espiritismo leva a Deus, o brahmanismo leva a Deus, o hinduísmo leva a Deus, tudo leva a Deus para julgamento, pelas suas obras. Mas Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. Para ir a Deus como seu Pai, só através de Jesus. Então, as pessoas podem discordar até de Deus. Podem discordar até de Deus. Aí, quando aparece um vírusinho desse de nada aí, no instante, vê aí se você ora para o seu Deus, que é isso? Vai se catar? É assim que a gente responde? Não, não é. A gente tem que responder com amor. Lembra de Jairo? Jairo não tinha nada a ver com Jesus. Jairo não era um que seguia Jesus. Pelo contrário, ele era de uma turma que não aceitava Jesus. Quando ele foi a Jesus pedir misericórdia por causa da filha dele que estava doente, Jesus não disse para ele: vá se catar. Jesus foi para a casa dele. Andou no meio do caminho, curou a mulher que estava com fluxo de sangue, depois foi lá ressuscitar a filha de Jairo. Essa é a diferença. É que nós precisamos aprender a pensar como Jesus, a agir como Jesus. Essa questão de pós-modernismo está sendo amplamente aceita por jovens cristãos e nós precisamos de todo o esforço para que isso não nos aperte e acabe por nos confundir. Nossos filhos podem discutir tudo, discordar de tudo. Eles têm autoridade, eles têm o conhecimento leigo, eles se acham os maiorais, eles discutem tudo. Dizem que existe um livro no qual está a verdade absoluta. O conhecimento reto é hoje ridicularizado nos colégios e nas universidades. Eles riem
eles galhofam. A Bíblia não é a verdade só porque satisfaz o meu raciocínio. Está vendo? Ela satisfaz meu pensamento porque é a verdade. Salmo 119, no versículo 30, está escrito assim, eu vou ler para você. Salmo 119, versículo 30, está escrito assim: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. É isso aí. Escolhi o caminho da fidelidade. Os cristãos que se esforçam para acrescentar à sua fé as qualidades que Pedro cita nesse primeiro capítulo da segunda carta, estão realmente sendo discípulos de Jesus Cristo. Discipulado cristão maduro é impossível quando o discípulo não se submete à autoridade do ensino de Jesus através da meditação na palavra. Por que meditação? Porque a meditação, ela nos leva a desmembrar a palavra, a conversar com a palavra, a buscar do Espírito o sentido da palavra. E enquanto trabalhamos aquela palavra, nós não apenas nos alimentamos dela, mas nós memorizamos. E quando a palavra entra em nós, nós abrimos a nossa boca, ela sai. Meditar na palavra significa conversar com a palavra. Se você puder, todas as vezes que vai ler a palavra de Deus, quando dizer assim, o Senhor disse, leia em voz alta e ouça a voz do Senhor dizendo aquilo. Procure ouvir a voz, a palavra é de Deus, procure ouvir a voz de Deus falando aquilo. Porque eu tenho certeza que você vai gostar muito mais. Você vai ver Deus falando com você em português, sotaque brasileiro, essa língua linda, 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 linda que Deus nos deu. Você vai ouvir Deus falando com você na sua própria língua. É preciso que nós saibamos que todas as vezes que nós estamos lendo a palavra de Deus, não leia depressa. Você precisa conhecer. Paulo tem um momento lindo. Quando ele vem de Damasco, depois da conversão dele, ele estava de tal maneira, tão entusiasmado, tão feliz da vida, tão apaixonado pelo Senhor Jesus, pela igreja, que ele diz que ele veio, ele queria ficar na igreja de Jerusalém, mas não foi aceito. Então, ele diz que foi ficar 3 anos no deserto da Arábia e em Damasco. E ele diz, para conhecê-lo. Que coisa linda! Para conhecê-lo. E o poder da sua ressurreição. E a comunhão com seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. E por esse tempo ele teve a revelação do evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Olha o que ele foi fazer. Ele foi procurar conhecer. Esse rapaz nasceu na lei, ele era expert na lei de Moisés. Ele era um fariseu, um religioso, mas ele nunca procurou conhecer o Deus de Abraão. Mas agora, com o Espírito Santo, o Espírito o leva
a ter sede de intimidade. E para ele ficar buscando a intimidade, ele busca o conhecimento. Lembra quando você estava noivo, você estava namorando, que você gostava de saber tudo a respeito do seu noivo ou da sua noiva? E tudo aquilo era tão interessante para você. Era tão enriquecedor quando você descobria um modo diferente daquela pessoa ser. Porque você estava conhecendo. E quanto mais você conhecia, mais interessante o relacionamento se tornava. É isso que Deus diz. É isso que Ele quer. Que você busque esse conhecimento. Que você busque conhecê-lo. Ele não vai decepcionar você. Busque mais o conhecimento dele. Discipulado, cristão maduro, é impossível se o discípulo não se submete à autoridade do ensino de Jesus através da meditação na palavra. Medite. Não tenha pressa. Comece o seu momento de oração. Pegue um trecho da palavra de Deus e comece a conversar com ele. Comece. Paulo diz assim em Efésios que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Comece a perguntar, mas como? Senhor, aqui está escrito isso assim, 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 assim. Como é que o Senhor me escolheu em Cristo antes da fundação do mundo? O Senhor está me dizendo aqui que antes que o Senhor fizesse o mundo, o Senhor já tinha me escolhido? Então eu já estava lá com o Senhor? Como que o Senhor faz uma coisa dessa? Eu não sabia disso tudo. Você vai repetindo aquela palavra, vai conversando com ela, você vai fazendo perguntas, você vai pensando, você vai aplicando a sua mente. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Sou mais sábio do que os meus mestres, porque medito na tua palavra. Aqueles que operam só pela razão nos ridicularizam quando nós dizemos que tomamos a Bíblia por fé. Eles dizem que suprimimos o raciocínio. Vemos o que aconteceu no século XVIII com o que chamamos de idade da razão, não é? Os psiquiatras dizem que hoje nós vivemos a idade da ansiedade. Vivemos a idade da ansiedade. Abrir a palavra de Deus traz luz e negligenciá-la traz trevas. O modo que nós temos para conhecer a Deus é através de Jesus. Jesus é a última palavra de Deus. Jesus é a última mensagem de Deus ao mundo. Jesus é o verbo de Deus, é a palavra de Deus, é o conhecimento de Deus e a comunicação de Deus. Se você quer conhecer ao Pai, você tem que olhar para Jesus. Porque Jesus é Deus visível, palpável, possível. E nós jamais vamos ter conhecimento de quem é Deus se nós não vamos em Jesus. A Bíblia diz que Deus procurou se mostrar ao homem de várias maneiras. Primeiro, ele mostra o seu poder, o seu amor, o seu cuidado, a sua beleza, através de tudo que ele criou. A criação. Quando nós olhamos
para a criação de Deus, ainda que seja tudo debaixo de maldição, é tão lindo. É tão lindo. Outro dia eu estava lá no apartamento dos meus filhos e eles moram no 18º andar. E a Érica, ela tirou umas fotos do pôr do sol. E ela me disse assim, Pabu, todos os dias o pôr do sol é diferente. Todos os dias Deus faz alguma coisa diferente no pôr do sol. Ninguém se cansa de ver o pôr do sol. Eu disse, é como um mar. Está sempre lá, com as ondazinhas beijando a praia e voltando e tornando a vir. Ninguém se cansa. Ninguém se cansa do vento. Ninguém se cansa de olhar a montanha que está ali imutável. Ninguém se cansa do luar. Deus falou do seu cuidado, das suas maravilhas, do seu poder através do que ele criou. Não valeu para o homem. Então, Deus vai falar ao homem através de alianças. Não adiantou, o homem quebra as alianças. Deus fala por boca dos profetas. Deus escreve com o seu dedo a palavra, não adiantou. O homem, Deus fez tudo. Por último, ele resolveu criar um corpo, como Jesus diz, antes um corpo me fizeste. Quando você olha para Jesus, você vê o Pai vestido de homem. Deus veio. Deus veio. E através de Jesus, o nome dele é Jeová que salva, Yeshua. Ele falou, ele ensinou, ele chorou, ele sorriu, ele abraçou. Ele foi pisado, ele foi morto, ele ressuscitou. Esta última palavra de Deus para nós se chama Yeshua. Jeová que salva, é Jesus. Como diz o autor da carta aos Hebreus, havendo outrora Deus falado aos pais através dos servos, muitas maneiras pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, nós vemos aqui, e esse Jesus é a palavra final de Deus. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. A comunicação de Deus está toda encerrada nele. Acabou. Deus não vai ter outro modo de falar. Falou, gritou o seu amor maior. Portanto, nós precisamos conhecê-lo cada vez mais e ele se revela através da sua palavra. Conhecê-lo tem que ser através da sua palavra. Os psiquiatras dizem que hoje nós vivemos a idade da ansiedade, como falamos. Abrir esta palavra é luz para nós. Como diz o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. O mundo e o racionalismo nos têm ensinado tudo, menos como viver. Eles não sabem como viver. Como eles vão nos ensinar?
tem trazido colapso nervoso, vida agitada, lares despedaçados e psiquiatras com consultórios superlotados. É isso que o mundo e o racionalismo nos têm ensinado. Cada vez mais, os homens estão enlouquecidos, matam os outros, matam a si mesmos, estão completamente loucos. Cada vez mais, nós vemos as pessoas se desfazendo, o divórcio aumentando de modo galopante, as pessoas infelizes. Por quê? Porque seguiram o padrão do mundo. Paulo nos aconselha em Romanos 12, não vos conformeis com este século. Quer dizer, não tome a forma das coisas desse século. Não se meça com ele, não se compare, não imite. Em vez disso, seja transfigurado pela renovação do seu modo de pensar e de agir e de falar. Aí você vai ver qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Mas nós vemos que a Bíblia diz lá em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Ora, falta conhecimento, mas perece. Eu me lembro de uma vez que saiu uma encíclica do Papa Pio XII, Eugenio Pacelli, Mater et Magistra, em que o Papa colocou como 8º sacramento a ignorância. Os sacramentos são batismo, confirmação, penitência, eucaristia, extrema-unção, ordem e matrimônio, que é o 7, ele botou o 8º, ignorância. Porque ele disse, se eu não tenho conhecimento, eu não sou responsável pelo meu pecado. Esse mesmo Papa estabeleceu o que pode ser um pecado mortal. Conhecimento perfeito, matéria grave, conhecimento perfeito, deliberação plena. A matéria pode ser grave. Por exemplo, eu roubei, mas eu tenho que ter um conhecimento perfeito do que eu estava fazendo. E na hora de fazer, eu tive que ter a deliberação. Eu pensei, calculei, vi que era pecado, mas eu quis fazer. Se a matéria for grave, o conhecimento não for perfeito e a deliberação for plena, não é pecado. Faltando um adjetivo, não é mais pecado. Que isso? Se está escrito na palavra de Deus, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Ora, falta conhecimento, mas perece. Então, se nós não queremos perecer, nós precisamos buscar conhecimento. E quando nós adicionamos conhecimento à nossa escala de crescimento, então Deus vai multiplicar a nossa fé. Uma vez que nós já trabalhamos por excelência moral, por uma vida de excelência, agora nós buscamos o conhecimento. Aceitar completamente a autoridade da palavra de Deus não é cometer suicídio intelectual, como dizem os mundanos. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas falarem que nós, os crentes, nós sofremos lavagem cerebral. Oh, como eu gostaria de ter tido uma lavagem cerebral. Eu gostaria que tivesse sido levado de mim
tudo de ruim que eu fiz e que eu aprendi. Eu me lembro, meus irmãos, de todos os palavrões, de todas as piadas imorais que eu ouvi, de tudo que não presta que eu vi. Eu tenho uma memória que é uma esponja para tudo que é bom e para tudo que não presta também. E eu queria que tivesse sido lavado. Mas eu sei que Deus me lavou, me purificou, me retificou, que significa me justificou. Então, não foi uma lavagem cerebral. Ele me lavou pelo lavar restaurador da palavra. Ele me queimou para me purificar com o fogo do Espírito Santo. Ele me justificou com o sangue do seu filho. Mas lavagem cerebral não é assim que Deus usa. Observamos no que em cada área da vida de Jesus o que aconteceu. Sua conduta ética, seus debates públicos com os líderes religiosos, seu ensino aos discípulos, sua preocupação maior era ser fiel à Escritura. O que você acha disso? Como Jesus Cristo sempre mostrou, conhecer a Escritura desde Moisés, passando por todos os profetas, os livros históricos, salmos, nós vemos que quando, no dia da ressurreição, ele encontrou aqueles 2 discípulos que iam para Emaús, aqueles 2 discípulos estavam completamente no caminho da depressão, sem prazer, envergonhados, arrebentados. Eles estavam devastados, aqueles 2 discípulos, descendo de mãos vazias para Emaús. A Bíblia diz que Jesus Cristo tomou a palavra e começou a ministrar. Mas Jesus Cristo não pregou para aqueles 2 discípulos. Ele foi buscando doses escritas na palavra de Deus, nessa Bíblia que você tem aí na sua mão. Ele foi pegando versículos que estavam escritos a respeito dele. Desde Moisés, do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, ele continuou, Josué, e foi Juízes, foi embora, pegando só versículos e trazendo. Pegava versículos e trazia. E assim, gotas da palavra escrita, ele foi restaurando, ele foi levantando, ele foi trazendo vida. E quando chegou na hora de entrar na cidade, eles convidaram Jesus. E quando Jesus sentou à mesa com eles, se revelou. O que você acha disso? Essa mesma palavra que Jesus Cristo usou para levantar aqueles discípulos está escrita na Bíblia que você tem aí, na minha. Nós só precisamos usar. O conhecimento. Nós precisamos buscar o conhecimento. Nós precisamos buscar essa intimidade com Deus. Ele fala tanto sobre isso. Ele diz: buscar-me-ás, e eu serei achado de ti, ou eu me farei achado de ti, se me buscares de todo o teu coração. Clama por mim, responder-te-ei, e te anunciarei coisas novas e ocultas que não sabem. É Deus lhe dizendo que ele tem segredos para lhe falar, mas você não fica com ele?
Ele tem muito para nos ensinar. Quando Jesus Cristo disse que o Espírito Santo viria para nos ensinar todas as coisas e para nos fazer lembrar do que ele tinha nos ensinado. Que todas as coisas são essas que o Espírito Santo vai nos ensinar? Todas as coisas referentes a Jesus. O Espírito Santo vai nos ensinar quem é Jesus, como ele é. É isso. Ele vai revelando para você pouco a pouco. Ele vai ensinando pouco a pouco. É interessante como Deus gosta de se revelar aos poucos. Lembra quando ele tirou o povo de Israel? Tirou o povo, leva com ele, atravessaram o Mar Vermelho. Tudo bem. Andaram 3 dias, não tinha água. Quando chegaram num lugar, tinha água. Caíram com tudo, a água era amarga. Eles e os animais não podiam beber água que era amarga. Aí Deus mandou Moisés pegar uma árvore que tinha assim, um galho, tocar na água. E ela se transformou em água saudável. O que significa? Ali Deus revelou um nome dele. Deus se revelou. Jeová Rafá. Eu sou o Senhor que te sara. Então, Deus está começando a se revelar através de nomes. Dali a um pouco, eles chegaram num lugar que só tinha pedra. E água, cadê? E assim foram. Aí vem a guerra. Refidim. E quando Moisés levantava as mãos, Israel vencia na peleja. Quando baixava, Israel perdia. E ali vem outro nome, Jeová Nissi, Senhor, bandeira nossa. Deus se revelou mais um nome. E assim ele foi o caminho todo para a terra prometida. Jeová como marido, Israel como a nação esposa, ele protegendo, provendo, cobrindo, patrocinando tudo e se revelando, pouco a pouco, para a nação querida dele, para os filhos de Israel. Ele quer se revelar mais e mais a você. Ele quer que você o conheça. Por isso, ele vai multiplicar a sua fé quando você buscar tempo para conhecê-lo. Não podemos ser seguidores de Jesus se não procuramos conhecê-lo. Nós vemos sempre ele se referir nas Escrituras. Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? Ou vocês não levam a Escritura com vocês, ou vocês não leram a Escritura. O Antigo Testamento era a sua corte de apelação. O Antigo Testamento era a Bíblia deles naquela época. Hoje nós temos muito mais. Nós temos o Antigo e o Novo Testamento, nós temos o Espírito Santo. Ele equipou os seus discípulos para escreverem o Novo Testamento. E disse, lá em Lucas 10, do versículo 16, quem vos ouve, a mim ouve. E quem vos rejeita, é a mim que rejeita. Quem vos rejeita, é a mim que rejeita. Eu tenho tido uma experiência muito difícil no meu ministério. Não são todas as pessoas que gostam da palavra de Deus. Mas eu sei que a palavra de Deus
tem sido cada vez menos pregada, porque a igreja está preferindo alguma coisa que os crentes possam se divertir. Trazer uma pessoa que canta muito bem. Glória a Deus que as pessoas cantam bem e cantam bonito. As igrejas investem nisso. Alguém que possa trazer uma palavra que as pessoas se divirtam. Mas eu tenho esse chamado de pregar o que está escrito. E eu vejo que eu não agrado. O meu ministério não é para agradar. O meu ministério é para ensinar a palavra. E graças a Deus, como Deus é fiel a si mesmo, não me falta convite. Outro dia eu estava conversando com um pastor que não falava comigo há 20 anos. E ele ligou para mim e disse: irmã, eu estou tão feliz que a senhora resolveu entrar na rede social. Eu disse para ele: pastor, não teve outro jeito. Ele disse: nós temos comentado onde eu vou, que entram pessoas e saem pessoas, pessoas vão para o pico, lá para o top, descem, outra vai e desce. A senhora está pregando do jeito que eu conheci a senhora há 30 anos atrás. A senhora está pregando a palavra. Vamos em igrejas muito grandes, a senhora está pregando. Igreja muito pequena, a senhora está pregando. Os maiores congressos, a senhora está pregando. Os menores, a senhora está pregando. Eu disse para ele: pastor, a palavra de Deus é assim. É isso que Deus me deu para fazer. Não adianta eu querer mudar. E graças a Deus que eu não vou mudar. Eu quero pregar esta palavra. Nós não podemos ser seguidores de Jesus Cristo se rejeitamos a sua visão sobre a palavra de Deus. Nunca conheceremos a Deus se não for pela sua palavra, que é Jesus. Jesus é o Verbo de Deus. Dizer que somos cristãos, mas não nos submetemos à autoridade da Bíblia e seguir a submissão seletiva, que não é autêntica submissão, é mentira. Isso é mentira. Isso não existe. Quando lemos em 2 Timóteo 3, no versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olhe bem, a ênfase não está apenas em conhecer a Escritura, mas em vivê-la. Ela é útil, diz a palavra de Deus. Mas para quê? Para que a palavra de Deus é útil? Para aprender sobre Israel? Para aprender sobre os costumes de Israel? Não, para nos moldar e nos treinar a andarmos em justiça e aplicar a palavra de Deus a cada situação da nossa vida. Eu tenho cansado de dizer, a nossa vida, os nossos modos, o nosso estilo de vida pode ser a primeira Bíblia que os nossos vizinhos vão ler. E por isso, o nosso andar, o nosso mover tem que ser atraente, tem que ser charmoso, tem que ser carismático. Todo filho de Deus é um carismático, porque ele recebe de Deus a caris, que do grego é, no português é graça, e em francês é charme. Todo filho de Deus é um charmoso
é um carismático, é gracioso, porque Deus é quem faz isso na vida dele. Você sabe o que fazer se alguém tem algo contra você? Sabe? A informação está em Mateus 18. O que você vai fazer quando alguém tem algo contra você? Mateus 18. O que é que a Bíblia nos ensina? Mateus 18. Jesus Cristo nos diz que quantas vezes nós devemos perdoar? Não é? Aqui em Mateus 18. Quais os princípios para curar um casamento doentio? Efésios 5. Está lá em Efésios 5. Os princípios para curar um casamento doentio. Efésios 5. Será que nós temos ido buscar? Será que temos visto? O lar cristão, marido e mulher, está lá escrito. Quer saber sobre divórcio? Mateus, capítulo 5. Quer saber como disciplinar seus filhos? Efésios, capítulo 6. Quer saber problemas com autoridade? Romano 13. E assim por diante. Está tudo aqui na Bíblia. Eu não sou pastora, mas eu recebo muitas pessoas me chamando e perguntando as coisas. Eu não vou dizer para ela, porque você não vai, eu não vou dizer nada, fale com o seu pastor, coitado dos pastores. Se eu já estou assoberbada, imagine os pastores. Imagine os pastores a essa altura. Como é que não estão? Como não estão? Se eu estou me sentindo assoberbada, coitados deles. Olha, aqueles que veem a Bíblia apenas como um guia teológico, eles estão fora do prumo. A Bíblia é um manual prático. É prático, você faz. Você faz. O que está escrito aqui, porque isso aqui é escrito para nós. Não é escrito para os anjos. É escrito para nós. Vamos explorar a Bíblia, meus irmãos. Vamos buscar comentários que nos ajudem, porque o alimento que precisamos está lá na Escritura. Tremendo banquete para nós. Não é um aperitivo. É para devorar. Quanto mais conhecimento recebemos direto de Deus, mais fortes espiritualmente nos tornamos. Você vê que quando nós buscamos conhecimento, Deus multiplica a nossa fé, senão o suporte é pequeno. Ele nos deu a fé básica. Buscamos excelência moral, ele multiplica a nossa fé segura. Mas quando nós buscamos o conhecimento, depressa ele multiplica a nossa fé para aguentar a base. E tudo vai sendo posto em cima da fé. Nós vamos acrescentando e Deus vai multiplicando. A Bíblia traz revelação que nunca teríamos se não nos expuséssemos a esta fonte. Assim, sobre a fé, devemos acrescentar a excelência moral, também chamada virtude ou bondade, mas sobre a excelência moral, o conhecimento de Deus, que está maravilhosamente guardado na Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 2,
Versículo 15 está escrito: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Busque conhecer o seu amado cada vez mais. Só tem um perigo. Você vai se apaixonar cada vez mais por ele. Amém.